Fala galera, Gustavo Bacalá aqui de volta no canal da FiberX. No vídeo de hoje vamos acessar a EG8145X6, o NT Wi-Fi 6 da Huawei, e vamos ver algumas possibilidades de configuração na interface gráfica dela. Bora pro vídeo? Bom galera, já estamos aqui com a minha máquina. Como o intuito do vídeo hoje é mostrar as configurações da X6, caso alguém queira maiores informações ou não conheça, aqui nos cards laterais teremos tanto a apresentação e unboxing da X6 quanto o speed test da mesma. Voltando ao vídeo de hoje, como a nossa UNT está com configurações de fábrica, eu precisei forçar inicialmente IP192.168.18.2 na minha máquina e vamos acessar aqui 92.168.18.1. Credenciais de acesso EP admin, admin EP, lembrando que o E é sempre maiúsculo, tá? Então, acessando ela, primeira tela que a gente consegue ver aqui, ele já apresenta um status geral da UNT, tá? No caso, eu estou com problema de rede porque não estou com a fibra conectada na minha UNT. Então, como ele identifica que ele não tem saída para a internet, ele já apresenta esse erro e a possibilidade de eu tentar resolver com um diagnóstico de one click. Aqui ainda na tela inicial eu consigo ver se eu tenho alguma conta de voz configurada, se ela está conectada ou não, quais dispositivos estou cabeado, no caso eu estou na LAN 4, quantos dispositivos no Wi-Fi, se eu tenho dispositivo no USB, consigo fazer o clique tanto para fazer o reset do equipamento, no caso um reboot, tá? Ou o próprio factory reset, então voltar às configurações de fábrica. Consigo fazer alterações de credenciais da UNT ou fazer um restore de configurações, tá? Agora no segundo botão seria equivalente ao diagnóstico de um clique, tá? Vamos acessar ele. Então aqui ele faria uma varredura do dispositivo para tentar identificar qual o problema de não ter navegação. No caso, como eu já reforcei, não temos a fibra conectada. Então vamos aguardar aqui o diagnóstico. Bom, quais foram o resultado do diagnóstico? Primeiro, nosso password não tem uma senha segura, tá? A senha do Wi-Fi é uma senha segura. O hardware está ok. Não temos serviço de voz configurado, tá? E estamos com o problema de conexão à internet. Então aqui, ó, ele fala que para eu verificar as conexões de fibra, como eu falei, a fibra não está conectada, o registro com a OLT falhou e a conexão com a internet falhou, tá? A terceira aba seria informações de sistema, tá? Nela a gente consegue ver todas as informações que estão configuradas na UNT. Como eu já falei, a UNT está com configurações de fábrica, ela não vai ter tantas informações. Então na aba Device eu trago todas as informações do CPE, tá? Então o tipo do CPE, X6, a descrição do mesmo, serial number dele, versão de hardware, versão de software, status do registro da UNT, tá? Uso de CPU, uso de memória, tá? Na aba WAN eu vejo as configurações de WAN que estão aplicadas. No caso aqui a gente ainda não aplicou nenhuma configuração de WAN. Na aba Optical a gente vê todas as informações da fibra. Então, potência que eu estou recebendo na UNT, potência que eu estou transmitindo, tá? Então aqui eu consigo fazer algumas verificações. Como que está a questão de provisionamento, tá? Então aqui ele vai fazer algumas verificações, se ele tem acesso ao ACS, acesso à gerência, acesso à LT ou o registro da UNT, tá? Configurações de VoIP, inclusive fazer um restart ou reconnect da conta, tá? Status das portas Ethernet, tá? Então, quais portas que estão conectadas, com que modo e velocidade, tá? Status da WLAN, no caso da rede sem fio, tá? Tanto 2.4 quanto 5, que canal que está utilizando, qual é o SSID, o que está configurado, tá? Quais dispositivos ao redor, a gente consegue estar verificando, informações, eventos, tá? Tanto 2.4 quanto 5, a gente consegue fazer essa verificação. Home Network, caso a gente tenha algum access point fazendo mesh com a UNT, no caso WA8021, tá?
ela estaria aparecendo nessa tela. E informações de usuário, no caso, quais dispositivos estão conectados, qual o IP, qual o MAC, quanto tempo que está conectado, tá? Bom, vamos acessar a última aba, tá? A aba onde a gente faz todas as configurações do CPE. Primeiro eu vou vir aqui em LAN. Para quê? Eu quero atribuir as interfaces LAN que elas sejam tanto L2 quanto L3. Esse é um dos motivos que eu precisei setar IP na máquina. Como as interfaces estavam só como L2, elas não atribuíam IP para minha máquina. Então agora, transformando elas com L2 e L3, eu passaria a receber DHCP na máquina, tá? Então voltando às configurações de WAN, tá? Aqui onde a gente configura as interfaces de serviço. Então aqui a gente configura como que vou fazer a descagem para a internet, como que vai sair serviços de voz, por qual interface eu vou utilizar para sair TR-069, como que eu vou usar serviços de multicast, tá? No caso IPTV. Então vamos criar, no caso hoje vamos fazer 2 exemplos. Então eu quero configurar um PPPoE, tá? Poderia deixar ele como modo bridge e atribuir a uma porta, sem problemas, e consigo criar novas interfaces, tá? Então no caso aqui eu quero configurar um PPPoE IPv4 e IPv6 roteado, tá? Nessa interface eu vou sair tanto TR-069 quanto internet. Posso atribuir uma VLAN ou não, tá? Então eu quero uma VLAN interna 100, tá? Para esse serviço. Não quero atribuir QoS, não quero atribuir tamanho de pacote. Vou criar uma conta de PPPoE, no caso aqui, para ilustrar. Então teste@fiberx.com.br, senha teste@123. Quero atribuir nas 4 interfaces LAN, no Wi-Fi 2.4 e no Wi-Fi 5. Eu quero, no caso, PPPoE, IPv6 eu quero que seja DHCP V6. Apliquei, ele vai configurar a primeira interface WAN. Agora eu vou criar uma segunda interface, tá? Novamente new. Agora eu quero um IPoE, IPv6 roteada, que eu quero usar para sair serviço de VoIP, tá? Então quando eu marco VoIP, a minha FXS vai usar essa interface para saída de rede, apesar de eu poder, lógico, nas configurações de VoIP, forçar a saída por outra interface. Vou criar aqui uma VLAN 200, não quero pôr QoS e não quero pôr o tamanho de pacote. Vou aplicar. Bom, temos 2 WANs criadas. Vamos mexer agora nas configurações de LAN. Além de atribuir o L2 e L3 às interfaces LAN, eu consigo também, no caso em LAN host, fazer uma configuração de como que será meu DHCP. Consigo habilitar um DHCP secundário para estar acessando a página também. Consigo configurar o meu DHCP server, tanto com pool primário de IPs quanto com pool secundário, a critério. Posso atribuir um IP estático para caso determinado MAC sempre pegue um IP fixo, tá? Isso é bom, por exemplo, tem um alarmes, algo que eu preciso que ele esteja sempre naquele IP, tá? Posso fazer configurações de DHCP Server V6, atribuir um IP estático V6, tá? E pegar alguma informação de DHCP V6. Na aba Segurança, eu tenho, primeiro, consigo mudar o firewall tanto com padrão quanto desabilitar, tá? Consigo fazer filtro de IPv4, tá? Então eu posso habilitar o filtro. Eu tenho 3 opções, seja blacklist, que no caso eu vou colocar o IP que ele não vai poder acessar a internet, whitelist, colocar o único IP ou IPs que vão poder acessar a internet, ou híbrido, que eu vou poder fazer regras tanto de negação, que seria um blacklist, quanto de aceitação, que seria um whitelist, tá? Consigo fazer filtro de MAC, também como blacklist ou whitelist. Fazer filtro de MAC no Wi-Fi, da mesma forma como blacklist e whitelist. Consigo fazer configurações de parental control, então o controle parental eu posso setar que eu quero aplicar em algum dispositivo específico ou em todos, tá?
Então, onde eu faço as configurações? Dentro do template. No template eu posso setar uma validade, no caso, qual período do ano. Então, setar com datas, que vai funcionar esse template. Nesse template eu posso colocar um período que vai estar liberado para acesso à internet. Então, eu posso muito bem aqui setar que eu quero que ele possibilite a navegação sempre do meio-dia às 23 horas e 59 minutos, tá? E que isso se repita toda segunda a sexta, esse bloqueio. Então, ou seja, fora desse intervalo, depois da meia-noite até o meio-dia, ele não vai possibilitar acesso à internet, tá? Ainda voltando aqui no template, eu consigo fazer configuração de websites proibidos, então posso vir aqui, criar muito bem um bloqueio ou uma whitelist, lógico. O ideal seria, o mais usual é lista de bloqueios, então no caso aqui iria fazer o bloqueio da página do Google, só para exemplificar, tá? Então eu não conseguiria ter acesso à página do Google e consigo ter estatísticas de quantas vezes esse template atuou no equipamento. Posso fazer configurações de DOS, tá? Então fazer algumas prevenções de ataques, tá? Em Precise Device Access eu consigo habilitar o acesso a esse equipamento, tá? Então aqui onde eu vou configurar, quero que o equipamento tenha acesso à página web pela WAN. Aqui eu coloco uma prioridade e coloco se eu posso permitir ou proibir, tá? Então ele cria, no caso, eu fiz a possibilidade dele poder acessar remotamente a página, a configuração web. Aqui também eu posso configurar na LAN. Eu quero que todas as LANs consigam fazer acesso Telnet ou SSH nesse equipamento, tá? Então, em Precise Device Access eu faço esse tipo de configuração, tá? Consigo habilitar um firewall IPv6, tá? Consigo fazer a mesma forma que fizemos filtros IPv4, tanto blacklist, whitelist e híbrido, a gente pode fazer isso em IPv6, tá? E o acesso à internet, eu consigo também fazer algumas configurações de bloqueio de acesso à internet já fora do Parental Control, aqui no caso para todos os dispositivos, tá? Seguindo, a gente entra na aba de rotas. Então aqui a gente consegue fazer atribuir a rota default, no caso rota para internet. Posso criar alguma rota estática no equipamento. Consigo ver as rotas dinâmicas, consigo ver tabela de rotas, atribuir a rota default IPv6 e criar a rota IPv6 estática, tá? Consigo fazer regras de encaminhamento, então no caso eu poderia habilitar o DMZ, que seria uma função de zona demilitarizada, tá? Que estaria fazendo encaminhamento todo o encaminhamento para esse IP. Consigo fazer um mapeamento de portas, tá? Então que, por exemplo, quando eu pego o IP da WAN em alguma porta, ele automaticamente endereça para um IP da LAN, podendo ser na mesma porta uma outra porta, tá? Isso é muito usado para configurar questão de alarme, DVR, que você precisa acessar e você vai estar utilizando o equipamento para fazer. Da mesma forma você consegue fazer esse mesmo mapeamento de portas no caso do IPv6. Bom, dentro de aplicação a gente consegue configurar um FTP para a gente poder estar aplicando arquivos nesse FTP e ele esteja gravando no USB que está conectado. Consigo fazer ajustes de NTP, no caso configurações de relógio, setar o tempo de quanto em quanto tempo vai ser o sincronizado, qual que é a interface de WAN que a gente vai usar para fazer o sincronismo do relógio, tá? Bom, em Media Sharing eu consigo compartilhar algum arquivo que esteja no meu pendrive, tá? Via DLNA. Em DDNS eu consigo fazer configurações
de DNS dinâmico, por exemplo, configurar uma conexão do DIN DNS. O PNP eu consigo habilitar o PNP, tá? Em GMP a gente consegue habilitar e fazer alguma configuração relacionada a multicast, tá? Em WLAN a gente consegue habilitar ou desabilitar o Wi-Fi, tá? No caso 2.4 e 5 separados. Em 2.4 no Basic eu consigo atribuir o SSID para a rede 2.4, habilitar se eu quero, se esse SSID vai funcionar, se eu quero transmitir esse SSID ou ocultá-lo, se eu quero configurar o Wi-Fi multimédia, habilitar no caso, escolher o tipo de autenticação, o tipo de segurança, a chave do Wi-Fi, habilitar ou não o WPS, que tipo de modo que esse WPS vai ter, se é push button, se é por PIN, se é por AP PIN, tá? Em configurações avançadas, mexo em potência de transmissão, escolho o canal, posso fixar ou deixar no automático, escolher largura de canal, modo que vai estar trafegando, como a gente já falou, é Wi-Fi 6, tá? Tanto no 2.4 quanto no 5, então ele funciona no BGN-AX, consigo fazer algumas outras configurações, no caso ajuste de beacon, tá? Dentro do Wi-Fi 5 Basic, novamente, configuração de SSID, habilitar o SSID, habilitar para fazer broadcast do SSID, novamente, habilitar configurações de Wi-Fi multimédia, tipo de autenticação, colocar a chave, em opções avançadas, potência de transmissão do sinal em 5 GB, qual canal que eu quero estar utilizando, inclusive eu posso colocar no automático sem os canais de DFS, que são canais normalmente para outros fins de utilização, como radar, entre outros, tá? Então posso escolher a largura de canal, o modo, no caso A, IN, AC e AX, habilitar o band steering. Então com essa função habilitada, o Wi-Fi tendo o mesmo SSID e a senha, tanto no 2.4 no 5, ele vai fazer automaticamente o chaveamento do dispositivo para melhor rede, tá? Posso programar para ele automaticamente desconectar o Wi-Fi, tá? Então, quais dias da semana e horário que eu não quero que o Wi-Fi funcione, tá? Em Wi-Fi Coverage, seria questão de cobertura, é onde eu faço as configurações do meu Access Point, que vai estar fazendo mesh com o Wi-Fi da UNT, tá? No caso aqui, como a gente não está com nenhum, então a gente não tem tantas informações, mas aqui eu posso mexer nos parâmetros dele para conhecimento e tanto mexer na questão de gerência de rede, sensibilidade do link, de troca entre o Access Point e a UNT. Configurações básicas de voz, tá? Então aqui é onde eu faço configurações do USB-C, tá? De saída, qual porta, configurações de digit map, registro de intervalo de registro, porta de sinalização. Se eu deixar em branco, como eu já marquei a opção lá na WAN 2 para VoIP, ele sempre vai optar por sair pela WAN 2, tá? Então posso aqui muito bem setar para forçar. Região, então configurações de região, criar a conta, tá? Se eu vou habilitar o usuário, registro, qual porta que eu vou estar atribuindo, no caso uma porta, lógico, o usuário e senha da conta. Em VoIP avançado eu consigo fazer configurações mais avançadas, tá? Então, por exemplo, escolher habilitar o T38 para passar fax, posso escolher o tipo de DTMF que vai ser usado, então eu quero RFC 2833, ou prioridade, ordem de prioridade de codecs, então eu quero que o G729 seja o primeiro, Lei A seja o segundo, Lei Mi o terceiro, e G722 o quarto, ou até desabilitar ele, tá? Consigo habilitar chamada em espera, consigo habilitar conferência, consigo habilitar a exibição do Caller ID de quem chama, tá? Consigo habilitar transferência, consigo habilitar chamada anônima, tá? E outras configurações mais a fundo de VoIP, tá? Então, seguindo, eu consigo também escolher se eu quero que saia tanto quanto em SIP ou se eu quero que saia em H248, tá?
Entrando em gerenciamento de sistema, consigo fazer configurações de TR069, consigo apontar um endereço, colocar o usuário, colocar senha, habilitar se eu preciso de request username e password para poder fazer o acesso, tá? Caso contrário eu deixo em branco, tá? Posso escolher o tipo de qual que é o exemplo que eu quero que mande de tempo, tá? Gerenciamento de conta, eu consigo mexer nas credenciais aqui também, tanto do EP admin quanto do EP user. O NT Authentication, tá? Nesse caso aqui é para poder a gente estar fazendo a configuração para ele automaticamente fazer a configuração na OLT. Quando ele bater, ele faz a troca de chave com a OLT e automaticamente já sobe. E por fim, chegando às configurações finais, em diagnósticos de manutenção eu consigo fazer upgrade de firmware, consigo salvar as configurações, salvar e reiniciar, consigo baixar as configurações, no caso um arquivo XML, tá? Consigo fazer o update dele. Upstream port, consigo nesse caso, eu tô com ele funcionando como rede ótica, mas eu posso muito bem atribuir que a porta de uplink seja alguma da LAN, então ele passaria a funcionar como se fosse um roteador. Na aba de manutenção, eu consigo fazer teste de ping, teste de traceroute, detectar se tem alguma falha de hardware. Dentro de user log eu consigo ter todas as informações referentes ao equipamento, tá? E níveis de credenciais, eu quero todos os logs, logs de configuração, logs de alarme, tá? Log de firewall, tá? Caso tenha acontecido alguma coisa, eu consigo baixar o log de debug do equipamento, log do Wi-Fi. Em Remote Mirror eu consigo fazer o encaminhamento para algum IP de todos os pacotes que são transmitidos pela CPU, tá? Em VoIP Statistics eu consigo ver referente a informações de voz do VoIP, tá? Consigo fazer algum diagnóstico de voz, tá? Então teste de loop, teste de circuito. Por fim, um reboot para a gente poder rebootar o equipamento. Então, pessoal, como a gente pode ver, a X6 tem muitas funcionalidades. Algumas a gente passou muito rápido, tá? Até para o vídeo não ficar tão extenso. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários aqui abaixo. Meu muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Se inscreva no canal da FiberX para novos conteúdos. E nas próximas semanas novamente estarei aqui para trazer um lançamento que acidentalmente deixei um spoiler para você no vídeo. Caso você tenha pegado esse spoiler, também deixe aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.